E hoje eu vou falar sobre manchas, os 3 erros mais graves, os piores erros que fazem você manchar o cabelo. E que às vezes você comete um desses erros e nem percebe, e por isso continua manchando o cabelo. Mas hoje eu quero abrir os seus olhos para isso, porque você percebendo quais são esses erros, você não vai mais repetir esses erros. Mecha perfeita. Uma mecha perfeita, ela vale mais. Se você quiser fazer aquela mecha, um loiro de milhões, uma mecha de milhões, que a gente chama é a mecha que vale mais. E essa mecha que vale mais, ela tem que ser perfeita. E essa mecha, para ser perfeita, ela precisa ser rápida também. Se você quer ganhar dinheiro mesmo, se você quer chegar no mínimo 10 mil por mês, você precisa fazer essa mecha perfeita. Só fazer mecha perfeita é legal, vai te trazer retorno de clientes, mas você ainda não vai ganhar muito dinheiro se você continuar demorando 4, 5, 6 horas para fazer uma única mecha. Você precisa fazer ela em 35 minutos. Lauro, mas o produto tem o tempo de ação, eu sei disso, mas você precisa montar ela em menos de 35 minutos e depois o produto vai agir. Claro que existem maneiras de fazer o produto agir mais rápido também, por isso eu desenvolvi uma técnica de OX potencializado, que você trabalha do começo ao fim das mechas usando a força máxima do OX, e isso também já vai acelerar a tua mecha. Então uma mecha perfeita vai te dar mais dinheiro, você vai fazer mais rápido e ela não pode ter mancha. Por que ela não pode ter mancha? É óbvio, né? Porque se a mecha tiver mancha, ela não está perfeita, é um cabelo que não vale muito. Um cabeleireiro, para ser top, para ser especialista, ele não pode manchar cabelo. Claro que existem, então, várias causas que fazem, às vezes, aparecer uma mancha no cabelo. Então, vamos ver quais são essas causas. O que acontece aqui, ó? Se você manchar, não deve manchar, mas se manchar. Se manchar, a gente precisa saber arrumar essa mancha. Mais pra frente eu vou mostrar uma aula para vocês de como arrumar essas manchas bem rapidinho, 5 minutinhos no lavatório mesmo. Porque às vezes pode manchar e não ser culpa do cabeleireiro. E eu já vou falar outras causas, que às vezes não é culpa do cabeleireiro e que mancha o cabelo também. Vamos falar um pouquinho então sobre o que eu anotei aqui. Eu coloquei aqui os meus 3 piores erros para mim, no meu ponto de vista. O primeiro é a textura do produto, que é o que escreveram aqui, produto mole. Olha só, o produto ele não pode ser muito mole, mas ele também não pode ser muito duro. Por quê? Se o produto for muito mole, ele vai escorrer para fora do papel e pode, sabe, às vezes até no meio do papel vai escorrer aqui, ó, e vai pegar nas pontas e vai manchar as pontas também, não é só a raiz não. Se o produto for muito mole, ele também, os papéis que ficam aqui em cima, quando a gente levantar o produto vai escorrer e vai manchar a raiz. Quando a gente coloca muitos papéis, os papéis aqui de cima às vezes ficam um pouquinho levantados, né? E para você receber mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal. Para isso, é só apertar onde está escrito inscrever-se. E depois, aperta o sininho para você ficar sabendo sempre que eu publicar um vídeo novo. Quem faz com touca, o produto muito mole, às vezes ele escorre da touca, cai até... fica caindo, né, na capa ou na roupa da cliente às vezes. Mas e se o produto for muito mole, então ele pode escorregar para a raiz, escorrer lá para a raiz e manchar aqui na raiz. E essa é a mancha mais chata de arrumar, né? A mancha da raiz. Existem uns truquezinhos, mas é uma manchinha chata de arrumar. E se o produto for muito duro, então? Então tem cabeleireiro que faz o produto bem durinho, que é para ele não ficar muito mole, não escorrer lá para a raiz. Só que o produto for muito duro, ele seca mais rápido. E se o produto secar mais rápido, quando ele seca, ele para de clarear. E quando ele para de clarear, em alguns lugares ele vai clarear, em alguns lugares não. Eu vou ter mancha, em alguns lugares não. E eu vou ter manchas, não na raiz, mas no comprimento. Algumas vezes, quem já fez mecha que fica assim uma parte mais clara, uma parte mais alaranjada? Isso é porque o produto está duro e por causa disso ele não espalhou muito bem e não pegou em alguns fios. E se ele não pegar direito em alguns fios, os fios que ele pegar vão ficar mais claros e o outro que ele não pegar direito pode ficar alaranjado ou às vezes continuar escuro, nem clarear. Então, o produto muito mole
escorre. O muito duro seca muito rápido, seca antes de chegar no tom que eu preciso. E daí eu preciso o quê? Preciso abrir papel por papel e reaplicar o produto, que daí dá mais trabalho. Então ele tem que ter uma textura exata para que eu não precise ficar reaplicando e para ele agir durante no mínimo 40 minutos sem ficar seco, mas sem ficar muito mole e escorrer. Então, como que é isso? Eu preciso ver a indicação do meu fornecedor e não botar produto a olho. Sabe quando a gente faz produto a olho? Eu botava antes o pó no pote e botava a olho e mexia. Achava que chegou mais ou menos ali na textura que eu queria, estava bom. Aí eu ia trabalhar, o produto começava a ficar duro. Ou começava a ficar mole. Aí eu tinha que botar ou mais OX ou mais pó. Então o ideal é você seguir a recomendação do fabricante, que geralmente é 1 por 1,5 ou 1 por 2. 1 por 1,5 ou 1 por 2. Então uma parte de pó e uma parte e meia de OX. Vamos dizer 30 gramas de pó, 45 gramas de OX. Qual OX? Depende. Às vezes eu uso de 10, de 20, de 30, depende do que eu quero e do que o cabelo precisa. Mas eu preciso ter a medida certa para não ficar muito mole nem muito duro, tá? Então esse aqui foi o primeiro erro que eu marquei aqui. O outro erro que eu marquei aqui, que ninguém pensou aqui, ó, é a culpa da metade da cliente, metade. Eu não vou botar a culpa só na cliente, é metade da cliente, metade do cabeleireiro. Por quê? A cliente coça, faz assim, ó, pede às vezes um pente e começa a coçar. A gente fala, cuidado que vai manchar, e ela tá lá, ó, coçando, e aí tira o papel do lugar. E aí tira o papel do lugar, vai manchar o cabelo. Às vezes a cliente fica tirando e botando o óculos. Quando ela bota o óculos aqui do lado, ó, empurra o papel do lugar. E se empurrar o papel do lugar, vai ficar exposto um pouquinho de cabelo com produto e vai manchar bem aqui. Essa manchinha daqui é fatal, é a mais chata de arrumar, que é bem na frente ainda. Então eu tenho que ajudar a cliente a botar o óculos e explicar para ela. Por que é metade culpa da cliente, metade minha? Porque eu vou explicar para ela, olha, você quer ficar de óculos? Então peraí que eu vou te ajudar a colocar o óculos. Mas você não tira mais esse óculos. Porque se você ficar tirando o óculos, você vai tirar o papel do lugar e vai manchar. E vai ficar uma mancha horrível e não dá nem para arrumar. Já tem que falar assim que é para ela ficar meio assustada e tomar cuidado. Você já faz um drama, sabe? Tem como arrumar assim, mas a gente não fala, senão ela vai relaxar. E daí não vai tomar cuidado. Então a gente precisa falar para o cliente tomar cuidado. E é culpa da gente também, porque a gente tem a obrigação de ficar de olho. Então eu posso montar minha mecha bem rápido e pular para outra cliente do lado, para montar a mecha da outra cliente enquanto está agindo a mecha dessa cliente aqui. Mas eu estou montando aqui, ó, e estou dando uma olhadinha lá de vez em quando. Eu tenho que estar dando uma olhadinha, não posso deixar ela lá solta, sem ser supervisionada, né? Não posso largar a cliente. E elas também se sentem meio largadas. Às vezes, se a gente vai para muito longe, deixa elas lá, se esquece da vida, às vezes o cabelo até passa do tom que tinha que ficar, porque o cabeleireiro esqueceu da vida lá. Então eu tenho que estar ali perto, atendendo outra, mas de olho nela. E se ela coçar o cabelo, a gente vai lá e dá uma bronquinha. Ô, cuidado, cuidado. Outra coisa que a cliente faz, atende o celular. Então a cliente pega o celular e ó, blá, 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 começa a falar e não para. Daí fica lá, tic, 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 blá, 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 e bate aqui, ó. E fica que enfia o celular aqui e o papel também sai do lugar. E aí vai manchar o cabelo também. Então, eu tenho que estar de olho na cliente e explicar tudo isso para ela, para que isso não aconteça, para evitar mechas. Então, outra culpa que eu coloquei das manchas aqui é a cliente. A cliente. E a gente também, né? A cliente é meio culpada só. Mas é a cliente que tem ciricutico. A cliente que não para quieta, que não para com o celular. Pelo amor de Deus, tem cliente que não para um minuto com o celular. E quando a gente está aplicando o produto, a cliente que não para quieta, ela faz assim, ó. E ela faz assim, aí você vai aplicar lá pertinho da raiz, ela faz assim, pronto. Vai o pincel lá na raiz. É outra coisa que pode manchar o cabelo. Então eu pego a cabeça da cliente, firme, um pouquinho firme, assim, ó. E pã! Aí a cliente mexe, eu vou lá e pego firme. Eu não vou dar um empurrão, né? Mas eu pego firme para ela sentir que eu quero que ela... Aí ela levanta e eu vou lá e... E se ela for a quarta vez, eu falo assim, olha, você precisa ficar um pouquinho assim para eu conseguir fazer aqui atrás, senão vai ficar longe da raiz. Falou que vai ficar longe da raiz, aí ela para quieta. Que ela não quer que fique longe... Olha, vai ficar muito longe da raiz. Então, só um minutinho, só para fazer aqui atrás. A gente fala com um jeitinho, né? Mas fala, tem que falar, pô.